Boa noite a todos. Estamos ao vivo já nesse momento. Pronto, o som tá. Estamos aqui, a gente sempre começa um pouquinho mais cedo. Olha o Melorlan, fazia tempo que eu não via o Melorlan. Não participava. Luciana, espero que a Luciana hoje consiga ficar até o fim. Boa noite, Melorlan. Hoje teremos uma noite de estudos especial. Todas as noites têm sido especiais, né? As pessoas agora estão até pedindo temas, sugerindo temas, assuntos do interesse de todos. Porque ontem nós fizemos uma live, né, comemorativa ao desencarne do Kardec. Hoje Olá, Marquinho, abraço. Hoje é comemorativo também, é uma data especial dentro da doutrina espírita, porque hoje nós estamos comemorando também o aniversário da fundação da Sociedade Espírita, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada por Allan Kardec no dia 1º de abril de 1858. Então hoje também é aniversário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Boa noite, Letícia, Rafael, Moreira, Tiane, Airã, todo mundo que está aqui já conosco, já aqui nessa noite de estudos. Denise tem acompanhado sempre. Boa noite, Denise. A Nena, Roger, Tiane aqui mais uma vez. Estamos só esperando aqui. A Ana está ali, colocando as mensagens dos textos. Oi, Rose, boa noite. Raquel Alves, Eduardo, Marcos Felipe, a Nena, né? Chegando agora. A gente já vai começar o nosso estudo. Hoje ele vai até 8:45. E aí a gente vai lembrar, já inicia lembrando as atividades de amanhã, né? Que a gente vai fazer amanhã a prece pelos doentes. Amanhã é dia da aplicação do magnetismo, tá, pessoal? Então amanhã a gente vai dedicar ao magnetismo. Boa noite, Moreira. E tá aqui a Ana, Tiane. A pessoa tá perguntando cadê a Ana. Tá aqui a Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Anne. A Ana, Mundinha, Ana Maria. Bem, então hoje nós vamos fazer essa homenagem à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lendo um dos discursos do Kardec, né, que é o discurso que ele faz quando ele teve que modificar o estatuto da Sociedade Parisiense, tá? Está no boletim de 60. Nós vamos fazer uma prece para a gente se harmonizar e para que a gente possa buscar os nossos anjos da guarda, os bons espíritos, para que a gente possa sentir a presença destes seres que nos amam e que velam por nós. Boa noite, Aldado, boa noite, Vanúzia, boa noite, Flor, a todos que eu ainda não dei boa noite. Pode fazer a prece. Então vamos nesse momento nos recolher, silenciar os nossos pensamentos, as nossas preocupações, ansiedades e buscar se ater nesse momento de conectarmos com Deus. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui contigo, reunidos em teu nome,
te pedimos a tua bênção e o teu amparo. Que possamos estar amparados pelos nossos anjos da guarda, os bons espíritos, Allan Kardec e todos aqueles que se interessam pela doutrina espírita. Que possamos ser inspirados em nossas dúvidas, despertar esse olhar para a verdade. Por isso, Senhor, nos abençoa e nos mantém em tua paz. Fica conosco agora e todo sempre. Assim seja. A Lenira também tem assistido, meu amigo Silva aqui está online, Tereza Neuma está online, pessoal que tem assistido conosco todas essas nossas lives, tem estudado, tem participado com os estudos conosco, né? Então vamos lá, esse é um texto que está em 1860, né? Ele foi publicado no boletim de abril, mas vocês vão ver que eu vou usar apenas a reunião de 9 de março de 1860, é um discurso. Vocês vão ver, quando abre o texto, aí tem aí, 9 de março de 1860. A Ana colocou o texto aqui na íntegra. Não, na íntegra não. Estava colocando as partes, só né? o link, mas coloquei a parte que é para estudar, assim, a referência. Então vamos lá. Leitura do projeto de modificações a introduzir no regulamento da sociedade. A esse respeito, o senhor Allan Kardec apresenta as observações seguintes. Só lembrando, por que foi que nós escolhemos esse texto para estudar hoje, né? Nas quartas-feiras, no Centro Espírita André Luiz, faz um estudo da Revista Espírita. E como hoje é a data da fundação, 1º de abril, é a fundação da Revista Espírita, por isso que tem o chamado Abril Espírita, né? Porque você tem o lançamento do Livro dos Espíritos esse mês, a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas esse mês, então são muitas datas importantes. Então nós escolhemos esse texto porque ele fala sobre a Sociedade de Paris, como era a Sociedade de Paris, e com isso a gente pode dialogar com o nosso tempo, com o nosso momento atual. Então, a esse respeito, o senhor Allan Kardec apresenta as observações seguintes. Considerações sobre o objetivo e o caráter da sociedade. Então, agora vamos ao discurso de Allan Kardec. Senhores, algumas pessoas parecem enganadas quanto ao verdadeiro objetivo e o caráter da sociedade. Permitam-me relembrá-los em poucas palavras. Então, agora aqui ele vai contar como foi que a Sociedade de Paris foi fundada. O objetivo da sociedade está claramente definido por seu título e no preâmbulo do regulamento atual. Esse objetivo é essencialmente, e pode-se dizer exclusivamente, o estudo da ciência espírita. O que queremos, antes de tudo, não é nos convencermos, pois já estamos, mas instruir-nos e aprender aquilo que não sabemos. Para tanto, queremos nos colocar nas condições mais favoráveis. Com esses estudos exigem a calma e o recolhimento, nós queremos evitar tudo o que seria causa de perturbações. Tal é a consideração que deve prevalecer na apreciação das medidas que adotarmos. Então ele deixa bem claro o objetivo da Sociedade Parisiense era o estudo da doutrina dos espíritos, né, da doutrina espírita. Não é para convencer ninguém, porque lá já está as pessoas já estão convencidas. Na verdade, o objetivo é a instrução, é instruir-se. Esse é o papel de todo grupo espírita, instruir-se. Mas para que essas instruções ocorram, como é necessária a participação dos espíritos, para que os bons espíritos favoreçam esse ambiente, duas coisas são necessárias, não é? A calma e o recolhimento. Então, todas as medidas que ele vai falar agora, que a sociedade vai tomar, isso nós estamos no ano de 60, o grupo já tinha 2 anos e tinha seus problemas, e essa modificação aqui foi para tentar diminuir esses problemas. Então, haviam muitas questões que atrapalhavam, perturbavam o ambiente. Então, essas perturbações já estavam
lá na época já tinha essas perturbações. Agora ele vai ler um parágrafo maior, aí eu faço a pausa para ver se já tem alguns comentários sobre a sociedade de Paris. Partindo deste princípio, a sociedade não se coloca de modo algum como uma sociedade de propaganda. Sem dúvida, cada um de nós deseja a difusão das ideias que julga justas e úteis, e para isso contribui no círculo de suas relações e na medida de suas forças, mas seria falso julgar que para isso seja necessário estar reunidos em sociedade, e mais falso ainda crer que a sociedade seja a coluna sem a qual o espiritismo estaria em perigo. Estando a nossa sociedade regularmente constituída, por isso mesmo procede com mais ordem e método do que se marchasse ao acaso. Mas, fora isso, ela não é mais preponderante do que milhares de sociedades livres ou reuniões particulares que existem na França e no estrangeiro. Ainda uma vez, o que ela quer é instruir-se. Eis porque não admite em seu seio senão pessoas sérias e animadas do mesmo desejo, porque o antagonismo de princípios é uma causa de perturbação. Eu falo do antagonismo sistemático sobre as bases fundamentais, pois ela não poderia, sem se contradizer, afastar a discussão sobre as questões de detalhes. Se ela adotou certos princípios gerais, não é por um estreito espírito de exclusivismo. Ela tudo viu, tudo estudou, tudo comparou, e foi após isso que formou uma opinião baseada na experiência e no raciocínio. Somente o futuro pode se encarregar de lhe dar razão ou não. Mas enquanto espera, ela não busca nenhuma supremacia, e só aqueles que não a conhecem podem lhe supor a ridícula pretensão de absorver todos os partidários do espiritismo, ou de só colocar como regulador universal. Se ela não existisse, cada um de nós se instruiria por seu lado, e em vez de uma única reunião, talvez formássemos 10 ou 20. Eis toda a diferença. Nós não impomos nossas ideias a ninguém. Aqueles que as adotam é porque as consideram justas. Os que vêm a nós é porque pensam aqui encontrar a ocasião de aprender. Mas isto não é como aflição, pois nós não formamos nem seita nem partido. Estamos reunidos para o estudo do espiritismo, como outros para o estudo da frenologia, da história ou de outras ciências. E como nossas reuniões não se baseiam sobre nenhum interesse material, pouco nos importa se outras se formam ao nosso lado. Seria, em verdade, atribuir-nos ideias muito mesquinhas, estreitas e pueris, crer que as veríamos com os olhos ciumentos. E os que pensassem em criarmos rivalidade, mostrariam por isso mesmo quão pouco compreender o verdadeiro espírito da doutrina. Não lamentaríamos senão uma coisa, é que eles nos conheçam tão mal a ponto de nos suporem acessíveis ao ignóbil sentimento da inveja. Que empresas mercenárias rivais, que podem ser prejudicadas pela concorrência, se vejam com maus olhos, isto se concebe. Mas se essas reuniões não têm em vista como deve ser, se não um interesse puramente material, se nela não se mistura nenhuma consideração mercantil, pergunto, em que podem elas ser prejudicadas pela multiplicidade? Dir-se-á, por certo, que se não há interesse material, há o do amor próprio, o desejo de destruir o crédito moral do vizinho, mas esse móvel seria talvez mais ignóbil ainda. Se assim o fosse, o que a Deus não agrade, teríamos apenas que lamentar aqueles que fossem movidos por semelhantes pensamentos. Quereis ultrapassar seu vizinho? Tratai de fazer melhor que ele. Eis aí uma luta nobre e digna, se não for manchada pela inveja e pelo ciúme. Então aqui ele já abre mostrando o objetivo da sociedade, deixando bem claro que ela não é a coluna principal do espiritismo, ou seja, o grupo espírita ele não é a coluna principal da divulgação do espiritismo. A divulgação do espiritismo deve ser feita sempre pelas ações. Os espíritas devem divulgá-lo na intimidade, com a sua fé, a fé espírita deve lhe tornar mais calmo, mais tranquilo. É essa a principal divulgação do espiritismo. Não, ele deixa bem claro que ela não tem nenhum antagonismo, né?
a sociedade não estava disputando com nenhum outro grupo, ela não queria ser melhor do que nenhum outro grupo. Ele colocou regras e diz assim: as regras que a gente estabeleceu, quem quiser utilizar, utilize. O futuro vai nos dizer quem está certo ou não. Aí depois ele tem, é engraçado que ele mostra aqui no detalhe como é um espírito superior. Ele escreve não com a intenção de se mostrar, mas ele só diz assim, quando ele diz que lamenta, assim, a única coisa que eles lamentariam é o ponto de nos suporem acessíveis ao ignóbil sentimento da inveja. Veja, o Kardec não tinha inveja. Cada grupo que crescesse, para ele, melhor ainda. Então, esse é o espírito que não tem a paixão. Ele não tem inveja. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa e alguém começa a fazer alguma coisa diferente, ou melhor, que está dando o melhor resultado, a gente começa a ter um pouco de raiva, porque aquela pessoa é melhor, está falando melhor, aquele grupo está crescendo, e aí ele está dizendo, esse é um sentimento ignóbil, ou seja, o pior dos sentimentos que nós podemos ter é a inveja. Isso é muito engraçado, porque os dois principais vícios do encarnado na Terra, os dois principais vícios é o orgulho e o egoísmo. Mas o orgulho e o egoísmo não são o que torna a vida na Terra um inferno. Por quê? Porque orgulho e egoísmo, algumas pessoas em determinado momento podem achar até bom, mas se tem duas coisas que tornam a vida na Terra um inferno, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, né, que a vida a pessoa é como se estivesse em estado de febre o tempo inteiro, nunca tem calma, nunca tem paz, é quem tem inveja e ciúme. O invejoso e o ciumento nunca tem paz na Terra. Quem não batalha para trabalhar esses dois vícios, ele vai passar a vida inteira com o inferno na alma. Por quê? Porque ele nunca consegue ter paz. O invejoso e o ciumento. O Evangelho explica, tem um texto do Evangelho que trata disso. E aí ele diz assim, se for um grupo mercantil, né, ou seja, se for um comércio, você disputar, querer cliente, dá para você entender. Mas um grupo que vai estudar ética e moral, para que disputar um com o outro? Se tem alguma coisa que você pode fazer, ele diz, tratar de fazer melhor que ele. Como o lema é ser caridoso, seja mais caridoso, seja mais benevolente, seja mais indulgente. Se você quer que o seu grupo melhore, seja mais virtuoso. Algum comentário? Você quer fazer alguma coisa? As pessoas estavam reclamando que a imagem estava distorcida, estava como se não tivesse centralizado, como se não estivesse vendo, mas está normal para a gente. E muita gente está me confirmando no particular que está normal. Aí eu queria pedir para vocês que estão com problema de imagem que saiam do vídeo e atualizem e tentem voltar, porque para a gente está ok e para outras pessoas também. Gente, aí tem que levar em consideração aquela questão a questão da internet, tá? As internets estão caindo, aí fica difícil, mas como você está vendo aqui, tem algumas pessoas dizendo aqui, ó, e a imagem está ok, aqui está dizendo, ó. Muitas pessoas também já me mandaram mensagem no particular para confirmar que está ok. Então se as outras pessoas estão dizendo que está ok, talvez seja a questão no particular, né? É por causa da internet. Mas é isso aí. Eu acho que aqui até agora ninguém fez nenhuma observação, né? Aqui está ok. Não, é só sobre a imagem. Isso. Você ia desse ponto fazer um destaque? Você estava cuidando aqui, né? Estava cuidando aqui, né? Então pronto. Então vamos continuar, né? Só queria dar meu abraço aqui para o Wellington de Serra Talhada. Boa noite, Wellington. Pessoal que... Então, olha, a Rosângela está dizendo assim, não é desfocada. Aparece a Ana, mas o Cícero não aparece.
Muito bem, Rosângela, melhor para você. Fica melhor assim, sem migo. Vamos continuar aqui com o texto, né? Fazendo as observações. Ah, tá. Hoje queria lembrar que nós adotamos também nas quartas-feiras as preces no final a nossa cada reunião tem uma prece específica, mas todos esses dias nós temos adotado a prece pelos doentes, as preces pelos entristecidos. Você está perguntando, esse tipo de comportamento às vezes existem nas casas espíritas? As competições, a vaidade, assim, a vaidade tem no ser humano, né? Eu gosto muito do Eclesiastes quando ele diz assim, que tudo embaixo do céu é vaidade, né? A vaidade é uma coisa terrível, né? Nós somos muito vaidosos. Por qualquer coisa a vaidade, né, impera. E inveja, eu não posso falar sobre as casas espíritas porque eu só conheço, assim, a minha trajetória é sempre, só foi 3 grupos, né? Tinha um centro espírita aqui próximo, João Batista, depois eu passei um tempo no centro espírita João Evangelista, mas pouco tempo, depois fui para o André Luiz, lá para o CEAL, aí eu só conheço o CEAL. No CEAL a gente não tem muito essa questão de inveja dos outros grupos, pelo contrário, a gente sempre observa o que os grupos estão fazendo e tenta colocar em prática, né? Assim, as boas ideias. Mas do ponto de vista do pessoal, a inveja ainda existe. O ciúme, essas coisas, todos nós ainda temos que enfrentar e lutar contra esses vícios que carregamos. Vamos lá para o próximo parágrafo. Então, lembramos que hoje nós estamos estudando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque hoje é o aniversário da sociedade, que foi fundada em 1º de abril. Eis, pois, senhores, um ponto essencial a não se perder de vista. É que nem formamos uma seita, nem uma sociedade de propaganda, nem uma corporação com interesse comum. Se cessássemos de existir, o Espiritismo não sofreria nenhum dano, e de nossos restos 20 outras sociedades se formariam. Portanto, os que buscassem destruir-nos, visando entravar o progresso das ideias espíritas, nada ganhariam. É preciso que saibam que as raízes do Espiritismo não estão na nossa sociedade, mas no mundo inteiro. Há algo de mais poderoso do que eles, de mais influente que todas as sociedades. É a doutrina que vai ao coração e à razão dos que a compreendem e, sobretudo, dos que a praticam. Eu queria fazer uma pausa aqui, né, nesse ponto, porque essa é uma observação de Allan Kardec muito forte, que ele diz que há algo mais poderoso do que os grupos, do que o prédio, do que o grupo em si, né? Porque a gente deu, no Brasil, a gente deu tem um primado do centro espírita. As pessoas, ou o grupo espírita, ou o centro espírita, as pessoas, elas têm digamos assim, uma esperança que o grupo espírita, enquanto instituição, enquanto parede, né, assim, ele tem uma força muito grande. Mas isso não é assim, não é o primado do centro espírita, porque o espiritismo, ele se realiza não é no centro espírita, é dentro de nós. É dentro de nós que ele se realiza, né? Por isso que ele está dizendo assim, olha, se a sociedade acabasse, não teria problema para a doutrina espírita, ela continua intacta. Mas para a gente parece assim, que para eu ser espírita eu tenho que estar num grupo. É tanto que tem muitas pessoas que às vezes ficam em grupos durante muito tempo, o grupo é muito conflituoso, não concorda com nada do grupo. Por quê? Porque na cabeça dela ela não se imagina espírita sem não estar num centro espírita. Isso é o que a gente chama de primado do centro espírita. É a tradição de ter que ir um templo. Aí a pessoa acabou transformando o centro espírita num templo. E não é nem no grupo em si, né? A questão que como o próprio Kardec falou, nós multiplicaríamos, né? Em grupos familiares, em cada casa, a gente faria nossas reuniões, não só estudando o Evangelho, mas evocando os espíritos, conversando com os nossos guias familiares que já se foram, entre aspas, né? E o problema é o vínculo com essa estrutura de uma casa, né? Que é
por se chamar casa. Sim. E aí a gente acha que tem que estar lá. A ideia do templo, né? A ideia do templo, a casa de Deus. As pessoas acham que tem uma proteção. Esse é um dos equívocos que o movimento espírita no Brasil ele criou. Ele diz assim, que os grupos espíritas eles têm uma proteção. Eles não têm proteção. A proteção é dada pela harmonia dos que fazem o grupo. Se aqueles que constituem o grupo não têm homogeneidade de pensamento, tem comunhão de pensamento, tem seriedade, aí o grupo tem proteção. Mas se dentro todo mundo briga, diverge, discute, tem ciúmes, não tem proteção nenhuma. Então não é as paredes que dão as proteções. As pessoas pensam que é isso mesmo, que as paredes é quem dão as proteções. Não é, é a harmonia, é a união de princípios que protegem. Isso. Comunhão de pensamento. Aí aqui ele diz assim, algo de mais poderoso e mais influente do que todas as sociedades. Olhem isso aqui, ó. Há algo mais poderoso e mais influente que todas as sociedades. Ou seja, tem uma coisa que é mais poderosa do que qualquer grupo espírita, qualquer centro espírita, qualquer federação espírita, ele diz. É a doutrina que vai ao coração e à razão dos que a compreendem e, sobretudo, dos que a praticam. Então, onde é que está toda a força da doutrina? O que é mais influente não é não é o grupo grande, templo construído com muitas salas, não. É a compreensão da mensagem e a prática. Por isso que ele diz, aqueles que, primeiro, ele diz que vai ao coração e à razão dos que a compreendem, mas, sobretudo, dos que a praticam. É aí onde está a força da doutrina, na prática. Na prática dos princípios doutrinários é onde está realmente a força do Espiritismo. Esses princípios, senhores, indicam-nos o verdadeiro caráter do nosso regulamento, que nada tem de comum com os estatutos de uma corporação. Nenhum contrato nos liga uns aos outros. Fora de nossas sessões, não temos outra obrigação recíproca, senão a de nos comportarmos como gente bem educada. Os que não encontrarem nestas reuniões o que esperavam encontrar, têm toda a liberdade de se retirar. E eu não conceberia mesmo que eles aqui ficassem no momento em que o que aqui fizermos não lhes convenha. Não seria racional que aqui viessem perder seu tempo. Muito bem, isso aqui do Kardec. Se a pessoa vai lá no grupo e ele não encontra o que ele quer, não é o que ele está esperando, ele não precisa voltar. Nem cabe a nós ficar chorando, fulano não veio mais. Não veio porque está melhor, porque encontrou outra coisa, ou porque ali não tem o que ele precisa. Então ninguém precisa lamentar. Não, o Kardec diz assim, ele mesmo lamentaria se a pessoa estivesse lá na reunião sem gostar. Então por que ela está indo? Não é, ele diz, não é racional que ali viesse perder tempo. Agora, ele vai dar dicas bem interessantes para uma reunião espírita. Em toda reunião é preciso uma regra para a manutenção da boa ordem. Nosso regulamento não é, pois, senão uma palavra de ordem destinada a estabelecer a organização de nossas sessões, a manter entre as pessoas que as assistem as relações de urbanidade e conveniência que devem presidir a todas as assembleias de pessoas de boas maneiras, abstração feitas das condições inerentes às especialidades do nosso trabalho, pois não tratamos apenas com homens, mas também com os espíritos que, como sabeis, não são todos bons e contra a falsidade dos quais é preciso se colocar em guarda. Entre eles, alguns há muito astuciosos, que podem mesmo, por ódio do bem, nos empurrar numa via perigosa. Cabe a nós ter bastante prudência e perspicácia para frustrá-los, o que nos obriga a tomar precauções particulares. Então veja que na Sociedade de Paris o Kardec ficava atento porque tinha espíritos que tinham ódio ao bem, tinha espíritos mistificadores, tinha espíritos que queriam atrapalhar a reunião nos dois planos, encarnados e desencarnados. Ele diz que ele redobrava a atenção, porque quantos encarnados, quando você tem um encarnado que está dando problema, você pede para que ele se afaste. Se a gente tiver coragem, a gente pede, né? Como Erasto ensina.
Mas o problema é os espíritos, que a gente não está vendo. Então ele diz que você tem que ter muita atenção. E eu faço questão de frisar isso aqui, porque as pessoas acham que basta fazer uma prece no começo da reunião, resolveu tudo. Em nome de Deus, pronto, resolveu tudo. Não é assim que as coisas se realizam, não é. Seria muito bom se fosse dessa maneira, mas as tendências que nós temos no nosso coração traz vários espíritos para dentro das reuniões, e aí nós temos que ficar muito atento como se organizam os trabalhos. Tem comentários. Vamos ver o que o pessoal está dizendo. A Kátia diz assim: faço aqui esses destaques: o estudo da ciência espírita, instruir-nos e aprender aquilo que não sabemos, não admite em seu seio senão pessoas sérias e animadas do mesmo desejo. Aí ela coloca: acho frases importantes que encontramos em muitas leituras, inclusive em passagens do Evangelho, para auxiliar a nossa prática. Muito bem, é isso mesmo. Aí a Vanusa está falando: agora, com a quarentena, faz repensar, pois ficando longe da instituição, podemos perceber que a doutrina deve estar em nós. Muito bem. E o Lúcio Honorato diz: a força do Espiritismo está na sua filosofia. O Lúcio, eu acho que é do Camilo Flammarion, lá do Camilo Flammarion. Exatamente, é isso. Aqui, acho que o Vandenberg está com aquele mesmo problema. Mandei foto para ele. Sim, aqui é essa questão dos destaques que a Silvia fez, né? Só leu Silvia, né? Kátia. Também, chega, né? Assim, a gente conhece como Kátia, mas é Silvia. Instruir sobre instrução, sobre o estudo da ciência espírita, aprender aquilo que não sabemos. Por quê? Porque o grupo tem que fornecer aos espíritas essa situação justamente para quê? Para que a gente possa colocar em prática no dia a dia. Repito, a gente tem falado isso, a gente estuda tanto o espiritismo, não é para formar palestrantes, não é para formar oradores, não é isso não. Você estuda para poder escolher melhor, para poder estar mais atento. E é muito importante também a análise das comunicações, porque se a gente não consegue analisar uma comunicação de um espírito que se materializa a sua comunicação através de uma psicografia, de uma fala, que ele se comunica, imagina como é que a gente vai analisar as inspirações que recebe no dia a dia, né? Você está dizendo que atende pelos dois nomes. Atende pelos dois nomes. Aqui o Rafael está dizendo que acredito que o papel da casa espírita tem como objetivo fazer a reflexão e a mudança moral, só depois disso ele não frequenta mais. Auxiliar de forma individual. Eu não sei se eu entendi bem aqui, Rafael, aqui a questão. É porque assim, o papel da casa espírita é promover os estudos para que a gente faça, desses estudos que a gente faz, cada um busque no seu dia a dia praticar o que você aprende. Você tem que ter estudos individuais e os estudos em grupos. Por quê? Porque às vezes a gente não entende um assunto, tem um aspecto que a gente não entende. E outra coisa, na Gênese, o Kardec explica uma questão assim, que ele diz assim, olha, às vezes você tem uma semana muito cansativa, você está com problemas muito difíceis de lidar, e você vai no grupo e é como que envolvido pelo fluido, envolvido pelo fluido de todas aquelas pessoas que estão impressas por você, que quer ver você feliz, que você sai energizado, para usar essa palavra que não é boa para os físicos de plantão, mas é só para a gente se entender, né? Você sai revigorado, mas o desafio é voltar, né? O desafio sempre é o retorno, é colocar na prática, é no trabalho, é nos locais, né, onde a gente tem, é aí onde está. Quando o Lúcio falou lá que a força do Espiritismo está na sua filosofia, é porque nós tivemos no nosso grupo de WhatsApp esse debate hoje à tarde, quando diz assim, né, você agora tem as ferramentas para dizer não àquela voz interna que quer que você faça isso. Aí você diz, não, isso não é bom para mim. Isso que eu estou querendo fazer agora
vai causar mais problemas. Você tem um argumento pelos estudos, pelos debates, por tudo, você tem um argumento para tentar barrar esse impulso, a descontrole da paixão e a influência dos maus espíritos, né? Que são os 3 problemas nossos, são os vícios, as paixões e a influência dos maus espíritos. Você tem uma razão que lhe diz, olha, não faça isso porque vai ser pior. Sem os estudos você não tem uma razão, você precisa de um motivo. Por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você está preso na ignorância, você sai errando. Quando você tem uma verdade, agora você pode. Por quê? Porque você já conhece. Optar por ela. Antes você não conseguia nem optar. Então, quando você vai fazer alguma coisa equivocada, vem aquele conhecimento, aí você diz, olha, eu não devo fazer isso. Mas veja como dá trabalho, só para a gente usar essa nova realidade que nós estamos passando. Tem que lavar as mãos. Não pode levar as mãos. Qualquer hora a gente diz, eu peguei aqui, estou colocando a mão na boca. E a gente não prestava atenção nisso. Agora, como a gente tem um hábito novo, o hábito ainda não está formado. A gente tem uma verdade que nos foi apresentada, e a verdade é o que é, né? A verdade é o que é. Então, está aí, eu tenho que fazer com isso, aí eu tenho que lutar, lavar as mãos. Mas aí depois você já fica pensando assim, olha, acabei de pegar aqui em algum lugar, sair, e aí a gente vai atentando aos erros que comete. Que agora a gente está mais atento o tempo todo. O tempo todo está atento ali. Poxa vida, não era para ter feito isso. Olha, tossi, passei a mão no olho. E aí você começa a ver agora. Por quê? Porque agora você tem esse conhecimento. Você sabe disso, então você tem que aplicar. Isso é o que a gente precisa fazer na conquista das virtudes. Agora que a gente tem um conhecimento, você tem que usar, a gente tem que ir usando e vai dar todo esse trabalho como está sendo esse hábito de lavar as mãos, só que é cansativo, que a gente erra várias vezes, que a gente esquece, exatamente. Tem uma hora que a gente já fica chateado, já esqueci mesmo. O processo é idêntico, só que é uma aquisição moral. E aí, antes do Espiritismo, você não sabia para que ter esse esforço. Eu queria aproveitar essa parte também para avisar para o pessoal do curso de formação mediúnica que essa questão dos exercícios também é a mesma coisa, são várias tentativas, uma atrás da outra, que a gente está vendo o pessoal querendo desistir, outras pessoas já vieram falar comigo, perguntando para desistir, porque eu não sou médio, então... Mas o pessoal mal começou a fazer exercícios, já está achando que não é médio, né? Ainda não tem como tirar uma conclusão. E não é assim, tem que criar o hábito todo dia fazer, de evocar o anjo da guarda, de pedir, de tentar primeiro o exercício que a gente está passando pela parte do exercício, de tentar a mecânica, né? A escrita mecânica, e depois é que a gente vai para a inspiração. Então tem que ter calma mesmo. Por mais que a gente não consiga nada, o processo é muito bom para você se perceber, né? Até eu digo assim, é uma prova de perseverança e paciência, até para você ir se descobrindo. Quando for depois que for começar os outros exercícios, os outros estudos, aí a gente vai vendo, porque assim, cada um tem um tipo, a mediunidade são vários tipos, né? São vários nuances, não tem como você dizer eu sou isso e aquilo. Com o tempo vai aprendendo, então assim, tenham calma, paciência, que vai dar certo. Aí o Lúcio diz assim, o estudo individual é bom, mas o estudo em grupo é mais produtivo. O estudo em grupo é sempre mais produtivo, Lúcio, mas quando há um estudo individual prévio. Isso. Sempre a gente tem que fazer esse estudo individual prévio. Por quê? Porque você no estudo individual prévio, você já se conecta com o seu anjo da guarda, você já se envolve, você já consegue ler um pouco, e quando vai para o grupo, você já consegue colaborar melhor, tem inspirações melhores. Então são dois momentos diferentes, e em cada um tem o seu papel. O nosso problema é quando a gente acha assim, não, é melhor estudar em grupo, e o livro, eu só abro, quando tem um livro, no grupo.
não pego mais em nada. Aí fica bem difícil, né? O Rafael relata aqui que vai estar nesse problema, né? Coloca essa situação, né? De estar tentando colocar em prática, é isso mesmo, tem que pedir ao anjo da guarda, né? Do Carlos, como poderíamos aplicar esse conhecimento fora da casa espírita? É só o que a gente tem fazer, né? Aplicar. Cada um de nós deve escolher, por exemplo, qual é a sua maior dificuldade. Se é ter paciência. Pronto, né? Não adianta mudar tudo de uma vez, não adianta. Esse é o maior erro que a gente pode querer fazer, é querer mudar tudo de uma vez. É quando a pessoa diz, não, a partir de amanhã eu sou outra pessoa. Ninguém nunca é uma outra pessoa amanhã. Você é sempre a mesma pessoa que você é hoje. O que você tem que fazer é ir adquirindo, mudando um hábito por vez. Então você descobre qual é aquilo que você tem mais dificuldade e se esforça e diz, não, eu não tenho paciência, sou uma pessoa nervosa. Grito, né, essas coisas não são do meu jeito. Então eu vou aprender a ter calma, vou aprender a respirar, vou aprender a fazer tudo isso. Mas né? ao mesmo tempo você pode escolher uma virtude por vez. Por exemplo, eu quero ter paciência, mas à medida que você vai conseguindo ter paciência, você com o tempo também vai conseguindo ser perseverante, porque a perseverança, para ser perseverante, você tem que ter paciência para continuar fazendo a mesma coisa, né? Porque as virtudes são todas interligadas, só que quando você consegue isso, aí a questão da paciência também pode te ajudar a desenvolver a humildade ou a indulgência, porque quando você é paciente com a dificuldade do outro e compreende, você começa a perceber também a indulgência. E aí por aí vai, né? Mas o bom realmente você tem que iniciar por uma, para escolher uma. E as outras vão aparecendo. Registrar meu abraço aqui para a dona Donata, lá de Curitiba, que está nos assistindo. Vamos voltar para o texto, né? Aí ele diz assim: em toda reunião é preciso uma regra para a manutenção da boa ordem. Nosso regulamento não é, pois, senão uma palavra de ordem determinada a estabelecer a organização das nossas sessões, a manter entre as pessoas que assistem as relações de urbanidade e conveniência que deve presidir toda a assembleia de pessoas de boa maneira. Abstração feita... essa aqui eu já li, né? Que fala dos maus espíritos, tá bom. É o outro parágrafo. Lembrai-vos, senhores, da maneira como a sociedade se formou. Aqui é que ele conta uma breve história de como a sociedade parisiense se formou lá no ano no 1º de abril de 1858, né? Eu recebia em minha casa algumas pessoas em petit comité, né? Um pequeno grupo. Começou na casa do Kardec, um pequeno grupo. Tendo esse número aumentado, foi dito, é preciso um local maior. Para tê-lo é preciso pagar, então teríamos que nos cotizar. Foi dito ainda, é preciso ordem nas sessões. Não podemos admitir o primeiro que chegar, então é necessário um regulamento. Eis toda a história da sociedade. Ela é muito simples, como vedes. A ideia de fundar uma instituição não passou pelo pensamento de ninguém, nem a de ocupar-se do que quer que fosse, fora dos estudos. E eu declaro mesmo, de maneira muito formal, que se porventura a sociedade quisesse ir além desse objetivo, eu não a seguiria. Olha como era diferente. Kardec está dizendo, se a sociedade tivesse algum outro objetivo que não fosse o estudo da doutrina espírita, ele sairia da sociedade. Aí as pessoas me perguntam, a sociedade tinha trabalhos assistenciais? Não. A sociedade tinha evangelização infantil? Não. A sociedade fazia... Não, eles só estudavam a doutrina espírita. Só isso que a sociedade espírita fazia. Mas e aí? E a caridade? Como é que era feito? A orientação era, cada membro do grupo vai encontrar o local onde vai exercer a caridade, onde vai a caridade, principalmente enquanto caridade material, o aspecto material, né, a beneficência, cada um vai encontrar. Aí quando alguém do grupo dizia assim, ó pessoal, tem tal pessoa que... Às vezes uma pessoa que estava precisando do enterro, alguns espíritas eram enterrados em indulgência, aí o grupo se reunia e ia para ajudar. O pessoal tinha tido incêndio, aí estava todo mundo desabrigado, eles se reuniam para ajudar, mas era alguém que apresentava. A maioria deles, a descrição de como era que os espíritos faziam está
naquela parábola que o Kardec criou, que eu não lembro qual é o capítulo, a Letícia quem sabe, eu sempre pergunto a ela, que é daquela senhora que ele criou aquela parábola, né? Que ela sai na carruagem, ela prepara as coisas, ela vai até os pobres e ajuda a cada um. Aí a filha diz, olha, eu quero também. Ele diz, não, mas se você só entregar o que eu faço, não tem, você não tem virtudes, as virtudes não são suas, então aprenda a costurar para você fazer alguma coisa. Ali é o exemplo típico de como os espíritas, acho que sim, acho que os infortúnios ocultos, a ler o exemplo claro de como é que os espíritas eram da Sociedade de Paris. Cada um buscava no seu ambiente ajudar, não é, nos infortúnios ocultos. Então esse é o exemplo de como eram os espíritas da Sociedade de Paris. Todos eles praticavam a caridade, mas cada um buscava uma família para ajudar. A gente teve aquele caso, uma família que recolheu uma criança cega, lembra que eles recolheram para ajudar? Então, não era a sociedade quem dizia, faça isso ou faça aquilo. Não, cada um buscava. Evangelização infantil, né, que é cuidar das crianças, né, como é que era feito? Eram as famílias, o Kardec orientava, cada família deve ter reuniões com as crianças, e essas crianças é quem deve ser evangelizadas. Assim, tinha dois objetivos, né? Um que era fazer da sociedade um laboratório, digamos, para construir a doutrina, né? Então, de pesquisas. De pesquisa, o objetivo era esse estudo, e a outra questão era emancipar, né? Assim, porque era o progresso do indivíduo, cada um que tomando conhecimento ia fazer a caridade fora, né? Ia fazer esses trabalhos fora, né? Exatamente, né? Cada um tinha que encontrar o seu ambiente. Aí ele diz assim, ó, aquilo que eu fiz, outros são senhores para fazer por seu lado, ocupando-se a sua vontade segundo o seu gosto, suas ideias, seu ponto de vista particulares. E esses diferentes grupos podem entender-se perfeitamente e viver como bons vizinhos. Como é materialmente impossível reunir todos os partidários do Espiritismo no mesmo local, a menos que se tomasse um lugar público para as assembleias, esses diferentes grupos devem ser frações de um grande todo, mas não seitas rivais. E o mesmo grupo, tornando-se muito numeroso, pode se subdividir como os enxames de abelhas. Esses grupos já existiam em grande número e se multiplicam todos os dias. Ora, é precisamente contra essa multiplicidade que a má vontade dos inimigos do Espiritismo virá a se quebrar, pois os entraves teriam por efeito inevitável e pela força mesma das coisas multiplicar as reuniões particulares. Então Kardec era um adepto, ele defendia as reuniões particulares, que eram as reuniões familiares. Quem conhece o Espiritismo aqui no Ceará há mais tempo sabe que os grupos espíritas eram todos grupos familiares. O Centro Espírita André Luiz era, na sua origem, em 51, ele é um grupo familiar, ele é fundado ali por pessoas de uma família, numa casa. Então ele tem essa característica assim, do grupo familiar. E aí, quanto mais grupos familiares tivessem, mais forte seria o Espiritismo. O que foi que aconteceu? A gente acabou com os grupos familiares e ficou só os grupos, as sociedades, né, que são os centros espíritas, com poucos grupos familiares. Um que ainda tem um pouco a reunião do Evangelho no lar, né, que é muito, muito pouco o que é feito no Evangelho no lar para uma reunião familiar, que a reunião familiar é maior. O Evangelho do Lar é maravilhoso, eu não estou fazendo crítica, só estou dizendo que a reunião familiar ela é maior, ela é um estudo maior da doutrina. E o Evangelho do Lar, às vezes, as pessoas usam como se fosse um amuleto, a coisa está meio assim, vou fazer o Evangelho. Não é um estudo sequenciado, não é uma reflexão da obra. Às vezes o pessoal lê e passa a palavra e cada um começa a falar um monte de coisa e não se foca na obra. A gente tem que aprender a ler e focar na obra. Por quê? Porque quando você tem um conceito lá, depois você pode dizer, na hora de viver, você tem uma reflexão maior.
Então ele é a favor de que se multiplicassem as reuniões familiares. Há, no entanto, é preciso convir entre certos grupos uma espécie de rivalidade, ou antes de antagonismo. Continua a sua pergunta dizendo assim, ele até indicava que os grupos não ficassem muito grandes, né? Exatamente, ele preferia grupos pequenos. Aí aqui vem para a pergunta da Vanúcia, né? Quando ela disse, mas ainda tem isso, ele disse, o Kardec falou que naquela época já existia o antagonismo. Ele diz, meu Deus, essa causa está na fragilidade humana, no espírito de orgulho que quer se impor. Está, sobretudo, no conhecimento ainda incompleto dos verdadeiros princípios do Espiritismo. Cada um defende seus espíritos, como outrora as cidades da Grécia defendiam os seus deuses, que, diga-se de passagem, não era senão os espíritos mais ou menos bons. Essas dissidências só existem porque há pessoas que querem julgar antes de terem tudo visto, ou que julgam do ponto de vista de sua personalidade. Eles se apagarão, como muitos se apagaram, à medida que a ciência se formular. Pois, em definitivo, a verdade é uma e sairá do exame imparcial das diferentes opiniões. Esperando que a luz se faça sobre todos os pontos, qual será o juiz? A razão, direis. Mas quando duas pessoas se contradizem, cada um invoca a sua razão. Qual a razão superior decidirá entre essas duas razões? Veja aqui, porque todos os grupos dizem, não, eu tenho razão. Aí o outro diz, eu tenho razão. Como a gente vai saber quem são as razões? Eu também me lembrei aqui acho que foi ontem, né, que a Denise perguntou sobre essa questão, mas aí se aquele que realmente só estuda Kardec, né, e se ater de tal forma que poderia ficar cego, né, e aí ele está dizendo que aqui ele diz isso, que isso já é exatamente o orgulho, são dois motivos, o orgulho, né, e o conhecimento incompleto dos verdadeiros princípios do Espiritismo. E eu acho que muitas vezes a gente tem essas dificuldades nas nossas reuniões ou dentro do centro espírita exatamente porque a gente não entendeu direito os verdadeiros princípios, porque à medida que a gente vai entendendo, por mais que eu discorde em alguma coisa, por exemplo, eu sempre vou tentar perceber, tentar argumentar comigo mesmo, mas eu posso estar errado, né? E aí eu vou tentar ser indulgente, ou então se eu acho que a pessoa está errada, eu vou ser indulgente com a pessoa e não tentar impor a minha opinião, eu vou esperar o tempo certo. Assim, e colocar as virtudes que a gente está aprendendo, porque o principal são a questão das virtudes que a gente tem que aprender, e eu acho que tem muito isso. Quando a gente não entende esses princípios, aí gera esses conflitos, né? Essas discórdias. E isso, não respeitar o tempo do outro, não perceber o momento de cada um, isso é uma falta de caridade, né? Imagina, tem que ter indulgência, não dá para brigar. Às vezes ele está brigando por conta de Kardec, ou brigando por conta do Espiritismo. Reveja, tem alguma coisa errada com você. Mas aí a pessoa vai dizer assim, não, mas mas eles estão errados. Não, e o fato de você estar brigando com eles demonstra que você está mais errado. Por quê? Porque eles não conhecem. Você conhece, então você é quem não deveria brigar. Exatamente. Você é quem não deveria brigar. Agora você tem que manter a sua conduta. Brigar jamais, não faz o menor sentido. Os espíritas têm que ter relações fraternas. A gente tem que ser marcado pela paz entre uns e os outros. Senão não tem assistência dos bons espíritos. É um fato imediato, né? Assim, é um fato que não dá nem para discutir. Então, brigar jamais. Uma briga dentro de um grupo é algo que é inaceitável. Aí ele continua: sem nos determos sobre a forma mais ou menos imponente da linguagem, forma que sabem muito bem utilizar os espíritos impostores e falsos sábios para seduzir pelas aparências, nós partimos do princípio de que os bons espíritos não aconselham senão o bem, a união, a concórdia, que a sua linguagem é sempre simples, modesta, penetrada de benevolência, isenta de acrimônia, de arrogância e de presunção, em uma palavra, que tudo neles respira a mais pura caridade. A caridade,
Eis o verdadeiro critério para julgar os espíritos e para julgar a si mesmo. Quem quer que, sondando o foro íntimo de sua consciência, a encontrar um germe de rancor contra o seu próximo, um germe de rancor contra o próximo, mesmo um simples desejo do mal, pode dizer a si mesmo, com certeza que é solicitado por um mau espírito, pois esquece estas máximas do Cristo. Sereis perdoado como vós mesmos houverdes perdoado. Por conseguinte, se houvesse rivalidade entre dois grupos espíritas, os espíritos verdadeiramente bons não poderiam estar do lado daquele que lançasse anátema ao outro, porque jamais um homem sensato poderia crer que o ciúme, o rancor, a malevolência, numa palavra, todo sentimento contrário à caridade pudesse emanar de uma fonte pura. Buscai então de que lado há mais caridade prática e não em palavras, e reconhecereis sem esforço de qual lado estarão os melhores espíritos, e por conseguinte, dos quais se tem mais razão de esperar a verdade. Está aqui. Ele dá um critério de análise das ações do próprio grupo, é o que ele está querendo dizer, para evitar as brigas, e individualmente. Amigos, vejam isso. Se a gente perguntar à consciência, esses estudos estão todos interligados, tá? Nós estudamos domingo sobre o autoconhecimento. Pergunte à sua consciência, se você tem um germe, um grãozinho de rancor de alguém, tem um mau espírito naquele momento ao seu lado. Quando vem aquela ideia, olha, aquela pessoa não podia estar dizendo isso, ou aquele sentimento assim de repulso, ou de... Às vezes você basta algo assim, que você já percebe que... Você acorda tão bem e fica pensando, por que fulano fez isso? Em vez de você fazer uma prece, você lembra do que fulano fez. E isso nós estamos falando das pessoas que estão buscando viver o espiritismo, viver a caridade. Então, que tem boa intenção, não estou nem falando... que estão bem, que querem estudar, que querem aprender. A gente está falando dessas pessoas, que mesmo assim a gente ainda sofre esses ataques. Exatamente. Um simples desejo do mal. Então, quando você tem um rancor, o espírito mal se aproxima de você. Mas olhe, não é o espírito mal que lhe deu o germe do rancor. É você que que trouxe o espírito mal. Mas aí depois que ele se junta a você, agora é dois vibrando. É dois ali, né? Você está ganhando. E quanto mais aumenta, mais gente vai chegando. Mais espíritos maus vão chegando. Então, o rancor já atrai. E é engraçado, não é um grande rancor, é um germe. Um germe. Basta um germe. Então, como é que a gente vai combater isso? Através da caridade. Sempre tentando combater os ciúmes, a inveja, a malevolência. Deixe que cada grupo, deixe que cada pessoa, né? Se às vezes tem um membro no grupo que é completamente desorientado, então você conversa com a pessoa, mas se a pessoa quer continuar com o comportamento dela, e óbvio que não está atrapalhando o todo, porque quando atrapalha o todo tem que se tomar uma posição, né? Aí você tem que tomar uma posição. Mas se não, deixa a pessoa viver. Se é só ela, né, que está só ela que está ferindo, está prejudicando, o que a gente pode fazer? Mas sempre orar por ela para que ela melhore, para que ela perceba, né? A gente tem que orar. Aí quando você vai orar, quando a pessoa que você sabe que ela é cabeça dura, imagina, quando é um familiar que é cabeça dura, que você tem, por ter nascido naquela família, você tem obrigação de orar, imagina orar por uma pessoa que é totalmente, que nem é da sua família, digamos assim, aí a gente não tem paciência, ora uma semana, às vezes ora um dia, depois desiste, porque, né, eu vou ficar orando, não tem jeito. Tem jeito, vai ter que fazer prece todos os dias pela pessoa. Todos os dias tem que fazer prece. Aí a gente tem que estar disposto a fazer prece todos os dias. Isso. Vem algum comentário que aqui o meu... Deixa eu entrar. Deixa eu ver que acho que eu consegui abrir aqui. Consegui. Porque no meu só tem um comentário. Deixa eu ver aqui se eu consegui... o Eduardo está dizendo que é uma luta constante para encontrarmos a harmonia. A Rose está dizendo que é o esforço do combate. Aqui, é difícil não ter pensamentos assim nesse mundo imperfeito, mas o que devemos fazer é barrá-los, nos esforçar fazendo uma prece para sair da situação. O esforço do bom combate, é isso mesmo.
Peraí, Ah, tem bem antes, ó. Tem tem do seu Honorato. Não discutiremos pessoas, mas umas as ideias. ideias. Aline, buscar então de que lado há mais caridade prática, não em palavras. Ela tá reforçando. Reforçando E reconhecerei sem esforço de qual lado estão os melhores espíritos e, por conseguinte, dos quais tem mais razão de esperar a verdade. Aí a Débora perguntou, eu acho que a gente respondeu, mas não né? pode ser o meu espírito Sim, mesmo. é o seu próprio espírito que está entendi. Ela está. A gente já acabou respondendo. É o próprio espírito da pessoa que tem um mau pensamento. Só que quando ele vibra nessa faixa, ele atrai outros espíritos. Por isso que o Kardec vai e diz: tem um mau espírito do seu lado. Por quê? Porque você está vibrando nessa faixa. Mas é nosso, né? Assim, o pensamento é nosso. Boa noite. Vamos lá, continuar. A Daniele Bueno está dando boa noite. Vamos aqui no. Essas considerações, senhores, longe de nos afastar do nosso assunto, colocam-nos no verdadeiro terreno. O regulamento encarado desse ponto de vista perde completamente seu caráter de contrato para revestir aqueles bem mais modestos de uma simples regra disciplinar. Todas as reuniões, sejam qual fosse o objetivo, devem-se premunir contra o escolho ou dos caracteres desordenados, que parecem nascidos para semear a perturbação e a cisania em toda parte onde se encontrem. A desordem e a contradição são seu elemento. As reuniões espíritas têm, mais que outras, que temê-los, porque as melhores comunicações só são obtidas numa calma e no recolhimento incompatíveis com sua presença e com a dos espíritos simpáticos que elas trazem. Aqui você está vendo como é o espiritismo do ponto de vista de Kardec. Ele sempre está preocupado de não atrapalhar a participação dos espíritos. Por quê? Porque toda reunião os espíritos se manifestavam. Todas as reuniões os espíritos se manifestavam na Sociedade de Paris. Nem todos os grupos eram assim. Por exemplo, a Sociedade de Bordeaux, que é o modelo que o CA utiliza, tinha reuniões que não tinha a manifestação dos espíritos, que era a palestra semanal. Eles tinham uma palestra semanal que não tinha, era para os neófitos, ali os espíritos era alguém falando. Por isso que nós usamos a sociedade de... Se nós disséssemos que a gente está fazendo igual a Sociedade de Paris, a gente teria que ter todas as nossas reuniões como mediúnicas, e nós não temos todas as reuniões assim. Nós temos 3 reuniões sem, né, que é a reunião, o estudo da segunda, o estudo da quarta e o estudo do sábado. Essas 3 reuniões não tem. As outras têm participação dos espíritos, mas essas 3 não tem, como na Sociedade de Bordeaux. Aí ele faz uma recomendação que é muito interessante aos dirigentes espíritas que estão assistindo, quando ele diz assim: uma coisa que a gente deve se preocupar, uma escolha que a sociedade deve se preocupar, é contra algumas pessoas que parecem nascidos para semear a perturbação e a cisania, que é o ódio, né? O conflito, a briga, né? Porque parece que tem gente que nasceu para isso, né? A rixa, a discórdia, né? A cisania nesse sentido, a discórdia. Essas pessoas, quando entram no grupo, já chegam brigando, que já chegam... é o tom da pessoa. Ela tem que ir trabalhar para ter calma no falar. Mas, assim, essas pessoas atrapalham as reuniões. E os dirigentes, né, os coordenadores, que ele está dizendo isso assim, ó, a desordem e a contradição são seu elemento. É aquela pessoa que onde chega, já chega fazendo confusão. Nunca vou esquecer do rapaz que uma vez foi lá no grupo e disse assim, era da reunião da quarta-feira, ele queria participar da reunião da quarta-feira, disse: Cícero, essa aqui é a minha última esperança, já são 7 grupos que eu participo e nos 7 eu saí brigado. E eu disse para ele: será o 8º, porque se você brigou em 7, provavelmente você vai brigar aqui também. Ora, se ele já vinha brigando em 7 grupos, é nele, aqui ó, é a desordem. Porque a gente tem que aprender, não é possível, lá pela 3ª, 4ª vez a gente já começa a pensar: mas será que não sou eu o causador dessa confusão toda? Será que todo mundo está errado e eu estou sempre com a verdade? Sou sempre o senhor da verdade, dito e feito. Mas ele não ficou por outros motivos, que era a condução do trabalho não era como ele gostaria que fosse. E aí, tem umas perguntas, faltou um parágrafo e a gente está... A Gessiane Ribeiro está perguntando assim: quando você perdoa
perdoa a pessoa, mas não consegue falar com pessoas que lhe magoou, é obrigado a falar com essa pessoa? Olha, obrigado, nada é obrigado nessa existência, né, Gessiane? Nada é obrigado, a gente tem o livre-arbítrio, né? Nós temos as escolhas que nós podemos fazer. Eu não diria para você assim, faça isso, vá falar, não é o Espiritismo não age assim, lhe obrigando a nada, mas tem as consequências, né? Você tem É porque tem que saber realmente se tem a questão do perdão, porque dependendo de como é essa... Porque se for, tipo, você tá com uma pessoa que você não tem essa questão de conviver nem nada, se é uma pessoa que está o tempo todo fazendo mal, o ideal é até que se afaste, porque não tem como, né? Sim. Assim, tanto que tem essa questão quando ele vai falar dos inimigos, isso, que você, para o inimigo, você sempre tem que mostrar o bem quando ele fizer o mal. Porém, você não é obrigado a amá-lo da mesma forma, porque se uma pessoa está lhe fazendo mal, é por isso que você sente, é uma questão... Uma repulsa. É uma repulsão, é uma questão. E tem a questão dessa relação das simpatias, de ideias, de tudo. Então, não dá para você... É a mesma coisa de também você estar estudando num grupo que não tem nada a ver com aquilo que você pensa, né? Não faz sentido. Então, assim, a gente tem que lutar contra os sentimentos para ver se realmente não tem mágoa, mas realmente é como ele falou, a questão de falar já é uma uma escolha. É uma escolha, é sempre escolha. Agora, porque a mágoa já causa que mágoa ela é um sentimento complicado, porque a mágoa já vai adoecendo a alma, você já vai, né, tá ali alimentando aquilo ali. Mas os passos do perdão primeiro, ore pela pessoa. Depois, você não está conseguindo falar, mas você ora por ela, que ela seja feliz. Se acontecer alguma coisa boa para ela, você agradece a Deus. Porque um critério que a gente tem que perceber o tanto que a nossa alma está adoecida é se alguém que nos magoou fez alguma coisa, se acontecer alguma coisa ruim com a pessoa, se a gente fica feliz. Aí a gente está com a alma muito adoecida. Porque a gente está se comprazendo. Assim, bem feito, né? Ela mereceu. Que a gente pensa nesse sentido já demonstra que a gente não tem. A alma está bem adoecida, é tanto que a gente está se comprazendo no mal. Se a gente morresse com esse sentimento, a gente estaria na condição de espíritos impuros, que é a última lá da escala espírita, que é aquele que se compraz no mal, que fica feliz em ver o mal do outro. Então a gente tem que ir trabalhando isso, não é para abraçar, não sei o quê. Agora, se você vai falar... O Roger está dizendo assim: acho que neste mundo os maus pensamentos sempre vamos ter, nos cabe perceber e não alimentar. Na verdade, Roger, a gente tem os maus pensamentos porque o nosso mundo interior ainda não mudou. Então, a partir do momento que a gente começa a mudar o nosso mundo interior, aí a gente não tem os maus pensamentos, porque é tanto que Kardec, Santo Agostinho, eles nos convidam a sair desse mundo. A gente precisa mudar a nossa natureza para que a gente saia desse mundo, né? Mas enquanto a gente não fizer isso, a gente vai receber esses sentimentos, pensamentos, porque a gente ainda não mudou isso. Porque a melhor forma de afastar isso é mudando a nossa natureza e principalmente recorrendo à prece, né? Aí a Vanessa perguntou quantos dias as sociedades eram abertas. Era só uma vez por semana. Essa reunião da sociedade era só uma vez por semana, mas o Kardec tinha as reuniões particulares, ele ia nas reuniões particulares de quase todos os médiuns da sociedade, né? Então era nesse sentido. As particulares que eram uma e aí tinha as públicas. Não, as reuniões, ela perguntou quantas vezes era aberto por semana. Só era aberto uma vez por semana. Só tinha reunião uma vez por semana. O Kardec era que ia em todas as reuniões dos outros médiuns, ele era convidado. Então ele estava sempre, né, participando das outras reuniões. E durante o dia ele recebia as pessoas, a casa dele era aberta, né? O local onde era a sociedade era aberta, ele recebia as pessoas para conversar. Ele instruía os médiuns iam lá e aí ele fazia reuniões. Ele, o médio, tinha um secretário também, né, que o ajudava, o secretário que era o secretário da sociedade, então tinham as reuniões só eles, assim.
Vamos ao último parágrafo, né? Ele diz assim: em resumo, o que devemos buscar é remover todas as causas de perturbação e de interrupção. É manter entre nós as boas relações de que os espíritas sinceros devem, mais que outros, dar exemplo. É opor-nos por todos os meios possíveis a que a sociedade se afaste do seu objetivo, que aborde questões que não são de sua alçada e que degenerem em arena de controvérsia e de personalismo. O que nós devemos buscar ainda é a possibilidade de execução, simplificando o mais possível as engrenagens. Quanto mais complicadas forem essas engrenagens, mais haverá causas de perturbação. O relaxamento se introduziria pelas forças das coisas, e do relaxamento à anarquia há apenas um passo, né? Isso daqui o Kardec está dizendo. Primeiro, a gente tem que remover as causas da perturbação e de interrupção, inclusive cortando comunicações de espírito, se ele estiver perturbando, interrompendo, conversando com o médium que está dando problema, no sentido de que não está conseguindo se adequar, conversar com ele, perguntar o que a gente pode fazer para lhe ajudar. Se não dá para ajudar, se eu não quero mudar, então realmente ele tem que ser retirado, afastado do grupo. Não tem o que fazer. Erasto diz: vai embora, não tem o que fazer não. Se ele quer ajuda, ok, mas se ele não quer, não, é porque eu quero do meu jeito, aí não dá. As boas relações sempre, os espíritas devem dar o exemplo. O espírita sincero deve dar o exemplo de ter boas relações com as pessoas, com os membros do grupo principalmente. Afastar da sociedade qualquer questão que não seja da sua alçada. Então ele coloca lá que não é da alçada da sociedade os dogmas religiosos, a política e os sistemas econômicos. Então, esses três assuntos, dogmas religiosos, sistemas, as questões políticas e os sistemas econômicos, eram proibidos de ser falados na sociedade parisiense. Nunca houve uma inflexão do Kardec quanto a isso. Por quê? Porque isso causa problema. Cada um diz: imagina se a gente fosse hoje em dia permitir política, o povo já está se matando. Daqui a pouco tinha comunicação, como parece que já tem comunicação defendendo cores. Um absurdo um negócio desse. Os espíritos não estão preocupados com isso. Deus, tudo que a gente fizer, Ele vai tirar, vai nos dar as lições que precisamos. Então, misturar política com espiritismo seria uma tragédia. Eu sempre penso assim, existem espíritas que são bem politizados assim, defendem cores assim, defendem bandeiras. A pergunta que eu faço para todo político ou todo espírita que defende uma bandeira de determinada cor é: se um dia no seu grupo espírita chegar uma pessoa que você sabe que é de um outro pensamento político, você aplica um passe nele? Que saia bons fluidos. Você vai ter coragem de dizer: eu me abstenho porque eu não concordo com a postura política dele. Você se abstém? Isso seria caridade? Você tem condição moral de aplicar um passo numa pessoa dessa? É só por isso que eu acho que a gente devia pensar. Mas aí o espírita que resolveu adotar uma bandeira que resolva por si mesmo, não é da nossa alçada. Não vou nem colocar aqui, porque senão eu estou indo contra os princípios. Eu estou só dizendo por que a gente não deve falar disso, né? Agora, fora tudo bem, cada um faz o que quer, escolhe a bandeira que queira defender. O que nós devemos buscar é a simplicidade, né? E nunca o relaxamento, que ele diz a gente vai aceitando vai quebrando as regras, o grupo tem princípios, vai quebrando as regras, daqui a pouco o grupo desandou totalmente. Terminou. Tem duas pessoas querendo fazer a mesma pergunta, e aí tem outro comentário que aí eu quero acrescentar outro. Opa, comentários e comentários. A Tiane está perguntando assim: você começou a falar os passos do perdão e não continuou. Primeiro, orar pela pessoa. Quais os outros passos? Porque o Kardec diz, né?
primeiro, ore pela pessoa. Ore, né? Enquanto você não consegue. Segundo, né? Assim, tipo, desejo bem para ela. Até desejar o bem, eu falei 2 passos, né? Eu disse, desejo bem, se alguma coisa de bom acontecer para ela, fique feliz. Se você encontrar ela sofrendo, seja capaz de estender a mão. Se você puder ajudá-la, ajude. É uma outra parte. E o último etapa que as almas boas conseguem é o esquecimento das ofensas. O perdão total das ofensas. E a questão, né, nesse caso, é que até na prece pelos inimigos, Kardec ensina que a gente deve pedir um momento que a gente possa fazer o bem para aquela pessoa, né? Então, assim, eu quero realmente perdoar aquela pessoa. E para isso eu peço forças? Não, forças não. Assim, eu peço a oportunidade para comprovar que eu estou sendo sincero no meu pedido, né? Isso está lá na prece, né? Quando ele diz, ele pede uma oportunidade de ajudar a pessoa. Aí a Valquíria está perguntando assim, pois perdoar não é difícil é esquecer. Só que eu acredito que a gente faz uma ideia errônea, né, disso. Porque assim, pelo que eu entendo, eu acho que se você perdoou, você esqueceu, né? Que é o esquecimento das ofensas. Perdão já então, assim, porque ele diz assim, perdoar é fácil, não é fácil. Porque assim, enquanto você está lembrando e aquilo lhe vem e gera esse sentimento, você ainda não perdoou, né? Então, assim, perdoar e esquecer é a mesma coisa, né? Aí seria o esquecimento. Quando tem o esquecimento da ofensa, é que você já conseguiu trabalhar o perdão completo. Mas veja, o Kardec diz lá no Amai os Inimigos do Evangelho, né? Deixa eu ver aqui. É bom a gente citar para que as pessoas não fiquem depois todas, né? Amai os vossos inimigos, instruções. Não. Se alguém vos bater a face direita. Não é esse o capítulo. Ele diz que essa parte do esquecimento total é para as almas boas que já conseguiram relevar tudo, né? Isso daí são as almas boas que já conseguiram fazer isso. Nós estamos nesse processo de aprendizado do perdão. Orar pela pessoa já é um avanço. Não desejar o mal é um avanço. Cada etapa dessa é um avanço, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aí ele diz aqui, amar seus inimigos é, portanto, ter-lhes... Aqui, o cara diz assim, amar os seus inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato do inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que o fez. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, né? Então, ele vai listando essas... retribuir o mal com o bem. É porque ele diz que não é uma ternura que se tem, que aí você não consegue mesmo, né? A gente não consegue ainda. Bem, gente, eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma colocação. A gente convida vocês todos a amar os nossos inimigos. A gente convida vocês amanhã a participarem do tratamento espiritual. A partir das 20 horas, a gente vai ficar lendo o Evangelho das 20 horas às 21 horas e depois a gente começa a aplicação do magnetismo, a prece pelos doentes. Pedimos a todos que estão no tratamento espiritual que participem, né? E que possam estar conosco. A gente faz a aplicação do magnetismo à distância. Eu vou fazer a prece agora. Se alguém tiver alguma pessoa que está precisando de uma prece, eu vou dar uns minutinhos a vocês para digitarem um nome. Se vocês quiserem uma prece pela família,
por alguém que vocês estejam precisando, por favor, digitem um nome para a gente fazer a prece. Vamos fazer a prece agora daqui a 4 minutinhos, tá bom? Vou dar só 9h40. Obrigado, Wellington. Então vamos, alguém estiver aí precisando de uma prece. A Gessiane está pedindo prece pelo Rafael. Vocês podem ir digitando o nome que daqui a pouco a gente já vai. Se tem algum desafeto, alguma pessoa que vá pensando nela também, né? Vamos fazer prece para ela melhorar. A Denise Costa está pedindo pela Ana Nery. A Tiane pede pela Larissa, né? A sua filha. O Rafael pede pela Glaucilene. Doraci está pedindo pelo André Luiz. Eu acho que é o centro, não sei se é uma pessoa, ela visualiza. A Aline está pedindo pela sua mãe, Maria Joanice, um tio, Francisco Emanuel. Minha amiga Júlia está pedindo pelo Francisco Marques. Valquíria está pedindo pela sua família. A Doraci está pedindo pela Maria José Botelho. As perguntas sobre o curso é só no grupo, Joelcio. A Sâmia pede pela Maria de Fátima, e por Sâmia e por ela mesma. A Rosa está pedindo pelo Francisco Almeida, Regina Almeida, Neulália, familiares. Gessiane pede pela família geral. O Silva está pedindo pela Ilza Souza da Silva, Kelly Souza e o Willer Sóstenes. A Cátia está pedindo pela Davanice, Givânia e Aparecida. Rosa está pedindo pela Lúcia Catunda. A Vanúzia está pedindo pela Margarida. André Luiz é meu filho, né? Adoro dizer. A Margarida está pedindo, Vanúzia está pedindo pela Margarida. Verônica está pedindo por Maria Livramento. Glaucilene está pedindo por Penilde da Rocha, Dalvânio, Elísio Cartacho, Alcilmar Monteiro. Alcilmar. A Rosa está pedindo Rosa Soares está pedindo pelo Pedro Eduardo e familiares. Maria Valquíria está pedindo por Ana Lima, William Soares, Jussuele, Jamile. Eu acho que é isso, né, pessoal? A Vanúzia pediu pelo Daniel Tavares, Jaqueline Tavares. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a vocês pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Se alguém não colocou os nomes, pensem agora, né, mentalizem. A Rosângela está pedindo pela Margarida, hoje é aniversário da Margarida. Se for a Margarida, tia dela, e é pela família. Vamos fazer a nossa prece agora de encerramento. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, a Ti somos gratos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos, Pai, que nos ilumine, que nos ampare, que nos dê força, para que possamos passar pelas provas que são necessárias para o nosso progresso espiritual. Rogamos nesse instante que os nossos anjos da guarda que aqui se encontram derramem sobre cada um de nós as bênçãos necessárias, curando o nosso corpo, curando a nossa alma. Que possamos sentir o alívio que estes seres nos trazem, envolvendo-nos em seu amor. Dirigimos nosso olhar a Jesus. Jesus amigo, Tu és o médico das almas. Estende a Tua mão socorredora a cada um de nós, Jesus.
derrama uma gota do teu bálsamo bendito sobre todos esses, por quem pedimos preces. Pedimos pelos que estão doentes, pelos que estão nos hospitais, nas UTIs, por todos que foram diagnosticados nesta pandemia, que foram infectados, por todos que desencarnaram. Ó Jesus, abençoa-os. Abençoa as equipes médicas envolvidas, as autoridades. Que o teu amor inspire a humanidade neste momento, para que possamos tirar lições e sairmos dessa situação transformados. Abençoa, Jesus, as pessoas com quem temos dificuldade no convívio, aquelas por quem ainda temos alguma mágoa, alguma raiva. Afasta do nosso coração este sentimento. Neste momento, pedimos por todos esses que aparentemente nos dão trabalho, aparentemente nos infelicitam, porque se amarmos a Deus, saberemos perdoar. Abençoa, Jesus, aos entristecidos, aos que estão tomados de angústia. Abençoa todas as famílias que nos pedem prece, a todas as famílias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Abençoa o nosso planeta, Jesus. Através de Ti, voltamos nosso olhar ao Pai e mais uma vez dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai. Tende compaixão de nós. Ampara-nos e protege-nos, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, gente, pela companhia, por estar conosco mais uma vez. É uma alegria, né? Essa semana assim, estamos quase todos os dias essa semana, né? E que já esperando esse momento do nosso retorno para o nosso convívio fraterno. Muito obrigado, Débora, pela presença mais uma vez. Obrigado ao Lúcio, que está aqui, a gente já adicionou como amigo virtual aqui do CEAL. A todos vocês, nosso boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal, muito obrigada, foi ótimo. Até amanhã, Silvia. Amanhã, tratamento espiritual, hein? Fazer aplicação do magnetismo. Beijo, Juca. Obrigado. Obrigado, Rose. Lenira tem assistido sempre às reuniões. A Neuminha, no Jardim. Denise. Obrigado, Denise, pela participação. Eu ficaria a noite toda aqui olhando para vocês. A Sâmia. Tchau, Sâmia. Socorro, Aline. Quem não assistiu todo pode ver no YouTube. Fica aí também. Rafael, Mundinha. Eu gosto de ficar dando tchau para todo mundo. Rosa Soares. É que tem uma hora que a gente... Olha o Aldalho. É que eu estou olhando para cá e eu não vejo. Aldalho. Boa noite, Aldalho. Até amanhã no tratamento espiritual. Alzira. Olha, Gessiane, né? Só coisa boa vocês aqui. Tchau, gente.